Olá, espero que está tudo bem com vocês todos e vamos começar hoje sobre integrais. Aqui nós começaremos a falar sobre integrais múltiplas. No início, vamos definir integrais duplas sobre retângulos e depois a gente vai fazer integrais triplas e pode ser integrais de ordem superior, ok? Então, vamos começar integrais duplas sobre retângulos. Então, antes de ir na integral dupla sobre retângulos, vamos fazer uma revisão da integral definida em cálculo 1. Por exemplo, função de umas variáveis, seja f é uma função definida no intervalo fechado AB. Então, qual era a ideia para definir? Então, primeiro dividimos esse intervalo AB em n subintervalos de tamanho Δx, dividido o tamanho era b menos a sobre n, ou seja, intervalo xi menos 1 xi, cujo tamanho é dado por isto. Cada um tem tamanho igual. Escolhemos um ponto de amestragem em cada subintervalo xi menos 1 xi, denotado por esse xi estrela. Assim, formamos a soma de Riemann na tal forma valor de função no ponto de amostra e tamanho de subintervalo, e somado de I até N, ou seja, esse valor nos todos os subintervalos. E tomando o limite quando esse n vai para infinito, então obtemos uma integral definida de a até b da função f, ou seja, integral de a até b da função f com respeito de x é definido por esta forma, limite n vai para infinito, dá esta soma, quando n vai para infinito. E esta soma é chamada soma de Riemann, como eu já falei antes. Ou seja, a gente definiu integral de função de uma variável nesta forma, através de limite na soma de Riemann. E agora, o que representa isso fisicamente? No caso especial, em que se a função f for positiva no intervalo AB, então a integral definida é esta, representa a área sobre a curva y igual a f de x de A até B. Ou seja, esta área debaixo dessa curva, isso é curva de y igual a f de x, então representaria. A soma de Riemann, se você lembra bem, representaria essa soma onde a gente tem feito essas sombras aqui. E, por exemplo, aqui, esse retângulo primeiro, segundo retângulo, terceiro retângulo, quarto, assim. E soma o ponto de amostra estão aqui. Então, por exemplo, aqui, o que representava isto? E, por exemplo, se fosse 1 estrela e Δx, representava 1 estrela Δx, seria área deste retângulo. Então, se você soma a área de todos esses retângulos, daria uma aproximação. Mas quando esse divisão, ou seja, subdivisão, fica muito grande, ou seja, tamanho fica muito pequeno e número de subdivisão fica muito grande, então essa aproximação ficava exatamente, ou seja, melhor aproximaria a área debaixo da curva. Quando n vai para infinito mesmo, então isso é exatamente área debaixo da curva. Ok? Então isso fizemos no cálculo 1, no primeiro semestre. E agora vamos lá definir, usando esta ideia, integral duplas. Então, aqui era área debaixo da curva. Aqui, na verdade, motivação é que como encontrar volume debaixo de uma superfície. Então, neste caso, vamos considerar uma função f de duas variáveis definida em um retângulo fechado, que é dado por produto cartesiano de intervalo AB e intervalo CD, ou seja, todos os x, y em R2, onde x está entre A e B, y está entre C e D, e nesta forma, aqui, x está entre A e B, y está entre C e D, então este é retângulo. Suponha que fxy é positivo, então esse z igual a função de xy representa uma superfície. Essa é a superfície. Então, seja fxy maior que zero.
Então, debaixo dessa superfície, acima dessa curva, esse retângulo, então você tem um sólido. Então, esse sólido que é isto. Então, como encontrar o volume deste sólido? Este problema. Ou seja, S é maior que isto, onde Z é maior que zero, aqui, menor que essa superfície, e XY está nesta. Como encontrar determinado volume? Então, isso é como se fosse, como determinar esta área debaixo de essa curva, na dimensão 1. Aqui na dimensão 2 seria um volume. Como determinar? Então, ideia é como parecido de cálculo 1. Como será? Então, cálculo 1, qual seria a ideia? Esse intervalo era definido em subintervalos. Então, aqui também faremos a mesma coisa. Vamos definir aqui essa parte em M intervalos. Ou seja, esse A e B vamos dividir em M subintervalos. E esse intervalo CD dividimos em N intervalos. Ok, vamos fazer isto. Esse dividimos em M intervalos. E este dividimos em M intervalos. Aqui tem tamanho de delta X, aqui tem tamanho delta Y, cada subintervalo. Ok? Ou seja, delta X seria B menos A sobre M, porque estamos M intervalos. E delta Y seria D menos C sobre N, porque tem N intervalos de tamanho iguais. Então, agora, se você faz esses subintervalos, por exemplo, por produto cartesiano, então você vai subdividir esta região retangular R em subretângulos. Então, esses são subretângulos, tem vários. Então, quantos subretângulos? Então, você tem aqui M vezes N subretângulos. Ok? Então, como na figura, faremos esses subretângulos fazendo esse produto cartesiano que eu falei. Ok? Então, cada esse subretângulo tem uma área dada por, vamos dizer, delta A seria delta X vezes delta Y, porque cada um tem tamanho igual, delta X, delta Y. Ok? Isso é delta Y e delta X, mas cada intervalo. Okay? Então, fizemos isto. E agora, o que faremos mais? Mas, se você olha aqui na figura, isto era nosso domínio. Se você pensa aqui, tinha este. Então, aqui tinha que, a gente subdividiu, depois encontrou um ponto de amostra. Então, aqui também subdividimos, vamos encontrar um ponto de amostra. Vamos considerar um RIJ, um sobretângulo, e vamos considerar um ponto de amostra aqui. X, I, J estrela, Y, I, J estrela. Aqui, vamos dizer. Pode ser em qualquer ponto aqui dentro. Pode ser aqui no canto, ou interior, no canto superior, inferior. Não tem nenhum problema. Então, vamos considerar um ponto de amostra. E se considerarmos esse ponto de amostra aqui, então, tem valor da função neste ponto de amostra, este, f de x. E agora, se multiplicamos com delta A, é de área de esse subretângulo, o que representa ele? Ele representa, por exemplo, esse cara representa volume de caixa retangular, ou uma caixa retangular fina, com base RIJ, ou seja, essa base, e altura, esse cara. Valor da função no ponto de amostra. Então, você tem esse intervalo. Ok? Agora, como fizemos no cálculo 1? Aqui tinha que esse representava, por exemplo, esse cara individualmente representava que uma área de enésima sobre retângulo. E aqui, desculpa, não é sobre retângulo, sobre intervalo. Aqui é enésima sobre retângulo. Ok? Isso representa. Agora, se você soma nesta maneira na todos os sobretângulos, você vai encontrar, se você soma, por exemplo, todos sobre esse tipo de soma para todos os sobretângulos e aqui, okay, você vai encontrar que este tipo de soma. Você está somando cada sobretângulo e volume de cada sobretângulo. Então, você vai encontrar o volume debaixo de curva é aproximadamente isto. Às vezes pode ir cima de curva, às vezes pode ficar abaixo de superfície. Portanto, ele fica aproximadamente esta. Então, esta soma
Isso é porção bidimensional de soma de Riemann. Ou seja, isso é soma de Riemann, volume debaixo de superfície fica aproximadamente este. Ok? Muito bem. Agora vamos seguir à frente. E isso deu volume aproximadamente. Agora, o que acontece? Se você faz essa subdivisão cada vez maior, ou seja, esse tamanho desse sobretângulo cada vez menor, ou seja, essa aproximação ficará mais próxima de volume real, como no cálculo 1. Lá não, ficava área debaixo da curva real, mas aqui não, aqui seria volume. Okay? Então, se aumentamos esse m vai para infinito, n vai para infinito, ou seja, infinitamente fizemos, então a gente define, isso daria exatamente volume de baixo. Ok? Então, nossa intuição de aproximação dada em 3 é este, diz que se aumentamos esse m e n, então cada vez que esse tamanho vai diminuir, aqui essa discrepância que a gente terá vai ser diminuído. Então, você vai encontrar volume debaixo de daquele superfície e acima da região retangular R é dado por este. Ok? Então, esse volume a gente encontrou através dessa soma de Riemann. Essa soma é chamado soma dupla de Riemann. Ok? Essa soma é 4, é chamada soma de Riemann. Esse volume é debaixo dessa curva, ou não é curva, que é superfície, acima desse retângulo, é dado pela este limite. Claro, se esse limite existir. Então, isso é uma motivação como encontrar volume debaixo de curva, desde que, uma coisa que fizemos aqui, é que desde que essa função seja positiva. Ok? Se fosse negativo, ainda não fará, mas depois eu vou falar. Tá bom? Então, encontramos isso. Então, com essa motivação, definimos integral dupla. Então, esse limite de tipo 4 daqui parecem não somente encontrar para calcular esse volume de um sólido debaixo da superfície, mas em outras situações também vão aparecer, vocês vão ver no curso daqui à frente e em outros cursos avançados nos outros semestres. Ok? Então, usando essa motivação, a gente define uma soma ou integral dupla de função integral, a função de duas variáveis. Então, definição. A integral dupla de f sobre o retângulo R é definido por esse, a gente escreve integral dupla sobre R da função f dependendo de x, y, esse dA. Por que eu escrevi dA? Quando m e n vai para infinito, esse delta A viraria uma área elementar. Então, essa soma que a gente fez através deste. Então, realmente, a gente define essa soma, no limite desta soma, daria o integral da função f. E a gente chama integral dupla sobre esse retangular. Claro, se esse limite existir. Se não existe, não tem, essa definição não funciona, ou seja, não é bem definido. Ok? Então, isso é a definição de integral dupla. Mas se você olha na integral de função de umas variáveis, se você olhar aqui, aqui era só uma soma. Ok? Quando n vai para infinito, representava área debaixo de curva. E aqui você tem soma dupla. Ok? Soma dupla quando, então, tem dois, no retângulo está subdividindo infinitamente. Ok? Então, isso dá integral, definição de integral dupla. Ok? Eu sou uma observação, antes de seguir frente. A gente diz que uma função f é dita integrável se esse limite em 5 existir. Na verdade, no cálculo avançado, ou no análise 1, no futuro, vocês vão ver que uma função contínua é sempre integrável. Na verdade, uma função descontínua também é integrável, desde que pontos de descontinuidade sejam finitas. Okay? É isso. Agora, só uma outra observação que a gente vai usar no futuro, é muito importante. Se você integra, se fosse f fosse 1, se o valor de f fosse constante 1, o que daria? Esse daria, na verdade, se você olha aqui, se fosse f igual a 1, aqui seria que a altura seria 1. Se a altura é 1, então você tem mesmo
daria a área vezes 1, e daria área mesmo, ok? Então, se fosse essa função igual a 1, você fornece a área da região R, ou seja, é R, você pode simplesmente calar integrando. Por exemplo, o que daria aqui, se você integra 1, daria só um x e y. A gente vai ver quando definir no futuro, mas por enquanto você vai ver aqui que nesta situação, se a altura é 1, então volume e área são iguais. Então, portanto, daria esse cara a área, tá bom? Ok. Então, outra importante é que, então a questão seria, será que esse ponto de amostragem que a gente pegou, sempre tem que pegar aqui no dentro? Não, pode pegar no qualquer canto, ou interior, ou no canto, não tem nenhum problema. Mas tem que estar, pertencer no sobretângulo. Então, eu estou dizendo aqui, o ponto de amostragem pode ser tomado como qualquer ponto no sobretângulo. Porém, se escolhemos como canto superior direito, ou seja, x, iso e yj, veja na figura aqui, eu copiei daquela figura de novo. Então, em vez de tomar aqui, se você colocar aqui, então fica mais fácil, porque isso está no xi menos 1 xi, yj menos 1 yj. Então, se você encontra esse como ponto de amostra, canto superior direita, então pode escrever mais facilmente, ou seja, mais uma forma compacta. Então, você pode definir integral dupla nesta forma. Ou seja, aqui ponto de amostra é sempre ponto de canto superior direita. Mas isso é só para facilitar, eu estou dizendo que isso pode ser feito, mas não é necessário, pode escolher qualquer um. Mas isso é para facilidade, a gente vai ver no exemplo. Em vez disso, você pode escolher canto superior direito, inferior direito, inferior esquerdo, inferior direito, superior esquerdo, superior direito, não tem nenhum problema. Mas fazendo assim, o que acontece? Aqui fica uma notação limpa, só isso. Bom? Então, comparando a definição 4 e 5, aqui, se você olhar aqui 5, a gente fez definição através desta forma. Aqui, ele representava aqui volume de debaixo de superfície acima de retângulo. Aqui a gente definiu, para se esse limite existir, definiu integral dupla. Então, se você compara este e este, isso significa que esse integral dupla representa volume. Ok. Então, isso, o volume pode ser escrito como integral dupla. Então, o teorema 1 é que se a função for positiva, então o volume V do sólido, que está acima do retângulo R e abaixo da superfície, dado por essa função, G igual a f de x e y, é dado pela integral dupla. Ou seja, volume é dado por integral dupla, por sua vez, definimos através de esta. Okay? Isso é só uma formalização de tudo o que fizemos até agora. Então, como eu falei, essa soma que apresenta aqui, sem usar limite, é chamada soma dupla de Riemann e é usada como uma aproximação do valor da integral dupla. Então, se esse m e n vão para infinito, ficaria igual. Se não forem, e você considera m e n com alguns valores finitos, então daria uma aproximação. Pode ser a aproximação boa ou mal, dependendo do número de divisões que você considera. Mas ele dá uma aproximação. Ok? Depois a gente vai ver todos os detalhes no exemplos. Ok. Então vamos fazer um exemplo 1. Antes de exemplo 1, desculpa, deixa-me representar isto. Na verdade, esta definição que a gente tem feito pode ser feito para qualquer tipo de função, seja positivo ou negativo. Não tem nenhum problema. Ok? Como eu esqueci de destacar isto, é que esse limite aparece em qualquer situação, outra situação também, e também isso mesmo funciona se f não é uma função positiva. Pode ser uma função positiva ou negativa. Também funciona. Ok? Portanto, essa definição, quando é maior que zero, representa volume. Mas quando é menor que zero, dá valor da integral, não necessariamente volume. Ok? Como foi
lá no cálculo 1, era no caso de área também a mesma coisa. Se for positivo, dá volume. Se for negativo, dá valor de integral, mas esse valor de integral você tem que interpretar dependendo da situação o que você está falando. Ok? Ok. Então, vamos fazer um exemplo. Estime o volume de sólido que está acima de quadrado, esse R é 0,202, aqui 0,202, e abaixo de paraboloide elíptico, que é dado por Z igual 16 menos x quadrado menos 2y quadrado. Então, o que está dado dica neste exemplo aqui, divida R, esse retângulo, em 4 subquadrados iguais e escolha o ponto de amostragem como o canto superior direito de cada subquadrado. Era isso. Faça um esboço de sólido e das caixas retangulares aproximadas. Então, esse exemplo, isso está dando dica também. Então, vamos fazer. Como fazer resolver este? Então, primeiro, os quadrados são nesta forma. Se você faz, ele diz dividir em 4 quadrados. Então, você esse dividindo 2 e esse dividindo 2. Então, você tem 4 quadrados. Então, aqui seria 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então, esse ponto é 1, 1, esse ponto é 2, 1, 2, 2, 1, 2. Então, ele ponto de amostra, ele está dizendo canto superior direito de cada retângulo. Então, isso seria ponto de amostra, isso é ponto de amostra, isso é ponto de amostra, isso é ponto de amostra. Então, o gráfico dessa função é dado por este. Este é o gráfico da função f de x e y, dado por esta função. Okay? Então, nós temos que encontrar um volume de sólido que está debaixo deste gráfico, e acima deste retângulo. Então, agora, se dividimos nesta forma, apareceu esta forma. Ok? Então, se você faz sólido, então seria aproximadamente isso, não seja igual, tá vendo? Ok? Então, vamos usar esse sólido. Então, aproximadamente seria que este somatório, esse daria valor aproximado de integral, ou seja, isso daria valor aproximado de volume. Ok? Isso daria valor aproximado de volume. Ok? Vamos calcular. Calcular como? Então, ponto de demonstração é este, e eu só copiei de novo nesta página. Então, a área de cada quadrado seria quanto? Esse é 1, esse é 1, 1, 1, cada um. Então, volume aproximado seria que? Função, valor da função no primeiro ponto de amostra, área de primeiro quadrado. Mais função no segundo ponto de amostra, 1, 2, e área de esse quadrado. Delta A. Valor da função no terceiro ponto de amostra, 2, 1, e área deste cara. Depois, valor de função no último 4 ponto de amostra este e área deste cara. Delta A. Mas cada esse delta A é 1, 1, 1. Então, valor de f de 1, 1, se você calcula aqui, f de 1, 1, seria quanto? 16 menos 1 menos 2. Então, seria 13. E da mesma forma, f de 1, 2, você calcula 7, f de 2, 1, 10, f de 2, 2, 1. Você coloca valor aqui. Então, se você colocar, ele é 30. Então, este é o valor aproximado debaixo de esta superfície, acima de este quadrado. O quadrado está aqui, colocando 4 pontos, ou seja, dividindo esses retângulos em 4 subretângulos. Então, se você olha aqui, essa aproximação é muito grosso. Se você olha aqui, você está perdendo muitas áreas, muitos volumes, desculpa. Okay? Agora, se você dividir, em vez de 4, agora vamos dividir no 8. Ok? Se dividir no 8, aqui m igual n igual 4. Se fosse m igual n igual 4, seriam 4. Quantos quadrados? Seria aqui serão 2, aqui eram 2. Deu 4. Se fosse aqui 4 e aqui é 4, daria quanto? 16 subretângulos. Então, se fosse 16 subretângulos, esse volume seria aproximadamente 41. Ou seja, seria este. Então, perda seria pouca. Agora, se fosse m igual a n igual a 8, ou seja, tantas subretângulos, então seria 44,9. Se m igual a n igual a 16, então o volume seria este. Então, aqui você está perdendo um pouco. Na verdade, o valor exato é 48.
48 cúbicos unidades cúbicas. Unidade vai ser 100 metros, 100 centímetros, 100 milímetros, ou dependendo de coisa. Então, aqui seria este. Exato é este, a gente vai ver no futuro, mas é aproximado a este. Então, o que quer dizer isso? Quando aumenta o número de subdivisões, o volume fica aproximando a 48. Antes era, aqui ficou 34, 41, 44, 46. Então, vai aumentando. Se fosse M igual a N igual a 32, pode ser mais próxima deste. E mesma forma, ok? É isso. Mas agora, como eu falei, aqui a gente tomou o ponto de amostra canto superior direito de cada sobre-retângulo. Então, tem outro chamado regra de pontos médios. Em vez de tomar esse canto superior aqui, ou outro qualquer ponto, você pode calcular ponto no meio de cada sobre-retângulo. Ok? Então, isso se chama regra de ponto médio. Ou seja, podemos usar regra do ponto médio para definir integrais duplas. Isso significa que usaremos soma dupla de Riemann para aproximar a integral dupla, na qual o ponto de amostragem cis i j estrela y i j estrela im um sobre-retângulo R i j é tomado como o ponto central cis i barra y i barra de R i j. Ou seja, em outras palavras, esse cis i barra y j, aqui seria y j, desculpe, eu digitei mal, y j barra são pontos médios desses intervalos. Ou seja, aqui, aqui seria que 1 meio, 1 meio. Aqui seria que 3 meio, 3 meio. E mesma forma, aqui seria 3 meio, 1 meio. Aqui seria 3 meio, 3 meio. Aqui seria 1 meio, 3 meio, por exemplo. Ok? E o ponto médio. Então, a gente podemos tomar nesta forma. Então, regra de ponto médio diz que se f x y é uma função integrável, aqui falta o z, então a integral dupla é dada por isto. Ou seja, ponto de amostra dA, mesma coisa. Só que esse x i barra é do ponto médio desse intervalo, subintervalos, y e aqui deve ser j. Desculpa, eu errei aqui no índice, aqui é j. Então, j seria o ponto médio deste. Ok? Então, agora vamos usar essa coisa, o que daria. Se usamos um exemplo, usa a regra de ponto médio com m igual a n igual a 2 para estimar o valor da integral R, esse é x menos 3y dA, onde R é dado por este, x entre 0 e 2, y entre 1 e 2. Ou seja, x entre 0 e 2, y entre 1 e 2. Ou seja, este é retângulo. Então, para usar, vamos tentar solucionar isto. Para usar a regra de ponto médio, com m igual a n igual a 2, primeiro calcularemos o centro dos 4 sobre-retângulos mostrados na figura aqui. Primeiro seria que esse seria ponto meio de aqui, ponto meio de aqui. Ponto meio de aqui quanto? 1 meio. Ponto meio de aqui quanto? 1 e 3 meio. Seria quanto? Este daria 1. Isso é 3 meio. Isso é, aqui seria 1 mais 3 meio, entre esse meio. Então, isso daria, desculpa, isso não é 3 meio, isso tem que ser 5, 4. Isso tem que ser 5, 4, isso tem que ser 7, 4. E isso é 5, 4. Aqui tem que ser 5, 4. Aqui tem que ser 7, 4 e 7, 4. Então, aqui eu errei. Então, x1 seria... tá certo. Desculpa. Tá certo. x1, esse barra... Desculpa, isso tá certo. x1 barra, aqui seria quanto? Entre esses dois, seria 1, entre 0 e 1, seria 1 meio. x2 barra seria aqui, entre 1 e 2, que seria 3 meio. Tá certíssimo. Então, y1 barra seria aqui entre 1 e 3 meio, seria quanto? 5, 4. E outro,
aqui entre 3,5 e 2 seria 7/4. Tá certo, não estava errado, desculpa. Então, a área de cada sobretângulo é 1/2. Se você multiplica, aqui esse sobretângulo é 1/2. Tá ok? Aqui é 1, aqui é 1/2. Aqui sempre. Então, como calcular o integral dupla esse usando a regra de média? Então, aproximadamente seria, porque aqui temos só m igual a n igual a 2, seria i igual 1 até 2, j igual 1 até 2, valor de f no ponto médios, e aqui, qual é o primeiro ponto médio? Ou seja, x1 barra, y1 barra, e x1 barra, y2 barra, este. E outro ponto aqui, valor de função no outro ponto. Então, primeiro seria 1,654, outro seria 1,674, este, outro seria 3,5, aqui, esse cara é 54, outro seria 3,674. Então, coloca o valor dessa função, ou calcula o valor desta função. Aqui coloca esse é f, tá ok? Esse é f, meu. Então, esse f, quando coloca x igual a 1,5, y igual a 54, você vai encontrar esse valor. E delta A é 1,5. Quando calcula essa função no ponto 1,674, ou seja, 1,674, você encontrará esse valor, vezes 1,5. E aqui, valor da função, x igual a 3,5, y igual a 54, de novo, encontrará esse valor. Então, se você calcula, isso é cálculo, soma, você só faz continhas no seu papel, então você vai encontrar valor desse integral é aproximadamente este. Mas, claro, isso é uma aproximação, uma aproximação muito bruta, não é tão boa, porque subdivisão e só são muito poucos, m igual a n igual a 2. Na verdade, isso seria igual quando m e n vão para infinito, no limite. Okay? Ou seja, a gente pode usar, em vez de ponto médio, o ponto de canto superior direito, ponto médio também. Mas tem uma vantagem e desvantagem. Isso não pode dizer, em cada caso tem que ser analisado de uma maneira diferente sobre vantagem e desvantagem. Aqui, se você olha nesta forma, você já sabe, não precisa calcular, porque uma vez que dividiu, esses pontos já são dados. Aqui você tem que calcular. Bom? Mas pode fazer isso. Agora, isso são aproximação de volume, aproximação de integral até agora que fizemos. Ainda não integramos, fizemos exatamente integral. Isso a gente vai fazer no futuro, mas por enquanto vou falar sobre valor médios. Em cálculo 1, ou seja, para a função definida na reta, na dimensão 1, no cálculo 1, sabemos que valor médio de uma função f de uma variável definida no intervalo AB é dado por isto. Integral da função de A até B é dividido por tamanho de intervalo, B menos A. Isso daria valor médio da função. Ok? Agora, qual seria na R2, então? Da mesma maneira, podemos definir o valor médio de uma função f de duas variáveis em um retangular, contido em seu domínio como valor médio de f métrica se escreve, então, valor integral dupla de f sobre daquela região R, retângulo R, dividido por área de R. Aqui era tamanho de intervalo, aqui você faz área de retangular, que é denotado por AR. Okay? Então, isso é valor médio da função de duas variáveis. Isso é parecido com a função de uma variável. A sua única diferença é que aqui tinha dividido por tamanho de intervalo, aqui tem dividido por área de retângulo. Então, isso é valor médio. Então, vamos ver um exemplo. Então, exemplo 3 é encontrar o valor médio da função f de xy igual a 3 menos x quadrado menos xy na região R igual a este. Ok? Então, aqui eu vou definir esse cara, essa função. Mas aqui, na verdade, isso eu estou antecipando. Eu vou definir essas integrais iteradas na próxima aula, mas por enquanto vou antecipar isso, porque usando limite não é tão simples sempre, como a gente viu nos capítulos anteriores. Tá bom? Então, a solução seria que, primeiro, calcular
valor desse integral, depois calcular a área desse R e dividir. Isso seria, ok? Então, como que encontrar integral? Seria que, na verdade, isso eu posso calcular de integral 0 até 1, 0 até 2, porque aqui, e essa é a função, e primeiro, x varia de onde? X varia de 0 até 1, y varia de 0 até 2. Então, y varia de 0 até 2, x varia de 0 até 1. Então, quando você integra este, você deixa como se fosse esse x constante. Ok? X constante. Ou seja, como se fosse integral parcial. Lembra? Fizemos derivada parcial. Então, se deixa x como constante, seria quando? Aqui 3y está integrando com o resto de y. Pense no cálculo 1, deixando esse x constante. Aqui seria x quadrado y, aqui seria que x y quadrado sobre 2, ou seja, 1 meio x y quadrado. Então, limite vai de quem? Y vai de 0 até 2. Então, desse deixa fora. E agora, vamos arrumar este. Quando y igual a 2, esse valor dessa função y igual a 2, menos valor desta função y igual a 0. Quando y igual a 0, tudo é 0, ainda é fácil. Quando y igual a 2, daria quanto? 6 menos 2x quadrado menos 2x dx. Agora, vamos integrar ele agora no cálculo 1. Integrar ele com respeito de x. Se integramos ele com respeito de x, seria que 6x menos 2 terços x cubo, porque isso seria x cubo sobre 3, menos x quadrado sobre 2, mais 2 cancela, seria x quadrado. Então, x varia de quando? 0 até 1. Agora, se você colocar esses valores aqui, daria 13 sobre 3. Ou seja, integral é 13 sobre 2. Mas qual é a área desse retângulo? Seria 1 vezes 2, é 2. Portanto, o valor médio de f é esse integral dupla, dividido pela área de r, seria 1 meio, esse é 1 área de 2. Então, 13 sobre 3 seria 13 sobre 6. Isso seria o valor médio desta função. Ok? Aqui eu usei um pouco de o conceito que ainda não tinha falado aqui na teoria, mas eu vou falar mais detalhadamente na próxima aula e mas vocês já podem usar para falar isso, tá ok? É isso. Então agora vamos falar um pouquinho de propriedade de integrais duplas. Sabemos na cálculo 1 que integrais de função de uma variável são lineares e você pode tem outras propriedades também. Por exemplo, ele soma de integrais de soma é igual a soma de integrais e diferença de somas é soma de diferença de integrais, etc. Então, a mesma coisa funciona nas integrais duplas também. Se f de xy e g de xy são funções integráveis, aqui também faltou dizer integráveis, e c é uma constante, então, integral dupla de f de xy mais ou menos d de xy igual a integral dupla de f de xy com respeito de dA mais ou menos integral dupla de g. Ou seja, soma seria soma, menos seria soma. Ou seja, você pode integrar separadamente e somar ou subtrair. Se você tiver uma constante dentro da integral, aqui na integral dupla também pode sair fora. E outra propriedade é que se esse f, valor de função de f, é sempre maior que igual ao valor de função de z para todo xy no retângulo R, então, valor de integral dessa função f também será sempre maior que igual ao valor dessa função, integral dessa função. Então, isso tinha feito no cálculo 1, cálculo 2 também vale isso. Ok? Mas isso a gente vai usar frequentemente no futuro. E por enquanto, só isso. Então, é isso que eu queria dizer hoje. Muito obrigado e até a próxima.